E aí você, em tese, poderia ter um grout menos resistente porque você tem mais grouts. Não que isso esteja imputado diretamente à bitola do aço. Mas você entendeu o raciocínio? Bom, pessoal, vamos fazer mais um Comentando Comentários hoje aqui. E aí eu gostaria de saber se vocês preferem que eu comece com uma mensagem bonitinha ou com uma mensagem chatinha. O Iago tá com microfone ou tá sem microfone? Você. Começa com a notícia boa ou com a notícia ruim? Acabou, né? Porque a unha eu faço questão de ler no final em outro vídeo. Bom, vamos lá. O Ângelo é aluno nosso aí. O Ângelo mandou a seguinte pergunta. Duas questões. É a respeito do vídeo mini aula sobre estrutura metálica, tá? Um vídeo que saiu agora em junho de 2023. O Ângelo diz duas questões. Para fazer um reforço de uma laje sem flecha, que é aquela barriga da laje, e aparentemente estável, mas para fins de conferir mais segurança, nesse caso, a viga metálica é a mais apropriada para evitar um rebaixo grande do teto e ao mesmo tempo conferir segurança? Pode adaptar ela em pilares de tijolos ecológicos? A outra questão é que se vê muito profissional defendendo o uso de varas, eu acho que varas é o termo que ele usou para vergalhão, de 1/4 de polegada, que são 6,3 milímetros, na construção de grouts. 10 milímetros ou 6,3 milímetros é a pergunta dele. Então vamos lá. Ô Ângelo, são duas questões de estrutura, né? De tempos em tempos o Ângelo faz esse tipo de questão super específica. E obviamente, Ângelo, tem que tomar cuidado para não te responder fazendo às vezes de um engenheiro calculista, coisa que eu não sou, tá? Mas só para te nortear, vou responder primeiro a segunda pergunta, tá? Com relação aos ferros, né, aos vergalhões que vão dentro dos grouts, 10 milímetros ou 6,3? Cara, depende da estrutura. Depende se você está fazendo uma casa térrea, uma construção de 2 pavimentos. Depende, inclusive, da resistência à compressão do seu próprio tijolo, né? Se você tiver um tijolo mais resistente, em tese você pode usar grouts menos reforçados. Não que o ferro cumpra esse papel exclusivamente. O ferro está lá só para armar o concreto. Mas esse cálculo refinado, quem vai de fato precisar o dimensionamento da ferragem é um engenheiro calculista. De uma maneira geral, eu nunca usei ferro de 6,3 na vertical, tá? Fazendo o grout. Já usei na canaleta, tá bom? Mas no grout eu particularmente só usei ferros de 10 milímetros e de 8 milímetros. O importante, ao invés da gente ficar precisando bitola de ferragem nesse vídeo, né, uma vez que eu nem tenho conhecimento de cálculo estrutural para fazer essas contas, o que você tem que pegar é o conceito. Então, por exemplo, se você tem grouts mais próximos, né, então imagina que você tem ali uma parede, né, e você tem um grout a cada 1 metro. Se você for se aproximar de uma construção tradicional, você tem um pilar de concreto armado com ferro, a cada 3,5 metros numa construção convencional. E o espaço entre esses 2 pilares de concreto armado é feito com lajota, que é aquele tijolo baiano muito ruim, que não tem resistência nenhuma. Ou seja, você tem uma estrutura a cada 3 metros e 0 estrutura no meio. No tijolo ecológico, você dilui a estrutura nos grouts. Na média, a gente usa um grout a cada 1 metro. Suponhamos que por alguma razão específica, o seu calculista decide usar um grout a cada meio metro. E aí você, em tese, poderia ter um grout menos resistente porque você tem mais grouts. Não que isso esteja imputado diretamente à bitola do aço. Mas você entendeu o raciocínio? Se eu tenho mais grouts, em tese os grouts podem ser menos resistentes porque eu tenho maior quantidade
em menor espaçamento, tá? Então um pilar de concreto, por exemplo, na média, ele mede 15 por 15 centímetros e é armado com 4 ferros de 10 milímetros de espessura, normalmente, tá? Imagina que aqui você tem um grout de 80 milímetros, né? 8 centímetros de diâmetro, se for um tijolo do 15 por 30, e você vai um ferro de 8 milímetros a cada 1 metro. Então, você tem que pegar o conceito da coisa aí, tá? Troca uma ideia com o engenheiro de obra antes de ficar definindo bitola de aço. Isso é muito importante, beleza, Ângelo? E com relação à sua primeira pergunta, né? Você fala para diminuir ou corrigir a flecha, que é a barriga de uma laje, se o mais indicado é usar uma viga metálica. Certamente é, com certeza, tá? Porque uma viga metálica, dentre as estruturas, né, mais comuns, que são concreto armado, metálica e madeira, a metálica é a que vence o maior vão com a menor altura, tá? Então, num cálculo de padaria, você precisa, numa viga de concreto armado, 10% do vão é a altura da viga, ou seja, se essa viga vence um vão de 10 metros, ela tem 1 metro de altura, ao passo que uma viga metálica é 5% do vão. Para vencer os mesmos 10 metros, você precisa de 50 centímetros de altura. Então você tem ali uma viga mais esbelta e ela certamente poderia ficar aparente à vista, né? Porque particularmente eu acho bonita. Aí você pergunta se ela pode ser fixada no tijolo. Eu acho melhor não, tá? Se você tiver grouts, né, ou seja, concreto, em tese você consegue botar um parabolt ou algum tipo de parafuso específico e furar o seu tijolo até encontrar o concreto para fixar a sua viga metálica aparafusada numa parede. Eu não acho que isso seria a solução mais adequada. Então, na minha opinião, você deveria trabalhar com pilaretes, tá? Você tem ali sua alvenaria de tijolo ecológico e precisa sustentar um reforço de laje. Coloca um apoio em metal também de um pilarete, porque daí você vai ter um pórtico, né? O pórtico é constituído por 2 pilares e uma viga. Esse pórtico ele pode ser todo metálico, totalmente independente da sua estrutura original. Eu já fiz intervenções em casarões antigos, né, numa fazenda, por exemplo, que tem mais ou menos 100 anos, né, a construção. E aí a gente fez esses reforços bem parecido com o que você está me perguntando, né? Estrutura metálica reforçando lajes, porque a gente eliminou paredes do pavimento de baixo, e aí para sustentar essa laje que estava apoiada numa parede, eu criei uma viga com um pórtico, né? 2 pilares metálicos também para sustentar a estrutura. Me parece que isso seria mais adequado. Beleza, Ângelo? Vamos responder a pergunta do hater agora? Então, pessoal, acabou o tempo aqui. Acompanhe os próximos vídeos, que daí o vídeo do hater, aliás, a resposta ao comentário do cara aqui vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Então, só boa notícia hoje, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!